cliente me pediu para fazer a arte do Vasco, eu que gosto muito de fazer arte do esporte, fui executar esse trabalho. Comecei tacando a tinta preta, depois coloquei o brasão do Vasco, esse brasão ele pediu na cor dourada. Coloquei ali uns detalhes dourados, coloquei um detalhe que ele pediu, coloquei a cruz de Malta, coloquei o ídolo que ele pediu. Bora ver como é que ficou esse trabalho? Gostou do trabalho? Curte, comenta, compartilha, salve e não deixe de me seguir. É um planejamento um pouco mais acelerado, de médio, curto prazo, curto-médio prazo. Quando você fala a médio e longo prazo, eu acredito que a médio e longo prazo eu conseguiria reestruturar o clube, obviamente, sem ser uma empresa. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vasco. Gente, só um momento aqui, antes da gente dar início ao nosso conteúdo, eu vou pedir para vocês um favor. É o seguinte, ontem e anteontem o YouTube infelizmente não entregou a notificação do nosso vídeo para muita gente. A gente teve uma queda muito grande nas visualizações, a gente faz um trabalho com muito empenho, com muito carinho para deixar vocês informados, né, com toda a arte, ilustração. Então dá essa força pra gente. Deixa o seu like e também compartilhe o nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp, aí na sua galera. Dá essa força. Se você também que não gosta de grupo, mas tem seus contatos aí, envia o nosso conteúdo para todo mundo que você sabe que gosta de futebol, que é vascaíno. Dá essa força pra gente, já que o YouTube não entregou aí a nossa notificação, né? Então vamos contar aí com o trabalho de formiguinha. Se cada um aí der uma forcinha, show, já resolve. E aí já pegando o gancho, já você que não se inscreveu ainda, até hoje aqui no nosso canal, é só apertar o botão inscrever-se, pronto, já está inscrito, é de graça, é 0800, está ajudando muito o crescimento do nosso canal, tá bom, gente? Então, só isso que eu tinha para pedir para vocês. Dito isso, agora sim vamos dar início aí ao nosso conteúdo falando do nosso Vasco, né, gente? Hoje à noite a bola vai subir no ginásio de São Januário e galera, pelo NBB, o nosso R10 Score Vasco da Gama vai enfrentar a equipe do Paulistano aqui no Rio de Janeiro, hoje às 8 da noite, no ginásio de São Januário pelo NBB. E é o seguinte, você que quer acompanhar, quer assistir essa partida, fica a dica, CRVG TV, tá, gente? Calma, não é a Vasco TV. Mais um esclarecimento, a Vasco TV, ela pertence à Vasco SAF, tá, gente? A CRVG TV pertence ao Vasco Associativo, tá bom? Então vai passar na CRVG TV, é no YouTube, tá? É o seguinte, você que quiser assistir esse jogo, é só se tornar membro da CRVG TV. Como que eu faço isso, Álvaro Silva? Gente, R$ 1,99 por mês, tá? Para ajudar o nosso Vasco. E esse dinheiro não vai para 777, é para o Vasco da Gama Associativo. R$ 1,99 por mês, você já assiste essa partida do NBB, né? E automaticamente acaba ajudando, né, ao nosso canal oficial aí do nosso Vasco no YouTube, nosso Vasco Associativo, né, a arrecadar aí uma receita para continuar com as transmissões do nosso basquetebol. Gente, agora é o seguinte, dito isso, né, vamos começar falando aí do mercado da bola, muito agitado os bastidores do Vasco no dia de hoje. Hoje uma coisa que pegou muita gente de surpresa é a saída do Búfalo Rossi, tá, gente? Isso mesmo, Rossi, ao que tudo indica, tá de malas prontas, tá deixando o Vasco da Gama. Hoje pela manhã surgiu uma notícia de que a comissão técnica não estaria contando com o Rossi para o restante da temporada, mas hoje na hora do almoço, Lucas Pedrosa do SBT veio a público e afirmou que não. A comissão técnica contava sim com o Rossi para o restante da temporada de 2024. Segundo Lucas Pedrosa, foi o Rossi quem chegou na comissão técnica e na diretoria do Vasco pedindo a liberação, pedindo para ser liberado, tá, gente? Então, vamos aguardar de primeiro momento. Então, o Rossi teria pedido para deixar o Vasco, tá? E com o intuito de vestir a camisa do Santos. Isso mesmo, o time da Baixada Santista que vai disputar a Série B nessa temporada de 2024, vai disputar também a final do Campeonato Paulista, venceu ontem jogando na Neoquímica Arena, mas isso não compete a nós, a gente fala de Vasco aqui. Fato é que o Rossi, né, gente, já estava ventilado lá no Santos, já existia lá o interesse, só que o Santos tem um imbróglio para resolver, porque o Santos está devendo ao Krasnodar da Rússia 19 milhões de reais, gente. Com essa situação, o Santos sofreu transfer ban da FIFA, não podendo registrar, então,
novos jogadores. Então vamos ter que aguardar aí os próximos capítulos, os próximos dias dessa situação. Fato é também que temos aí a janela de abril, teremos a janela de meio de ano. O Santos não está com o time pronto, então o Santos vai ter que se movimentar nos bastidores para resolver essa pendência junto à FIFA e o Krasnodar para poder registrar. Mas informação que a gente tem no primeiro momento é que o Búfalo Rossi, né, juntamente com a diretoria do Vasco, estão buscando uma rescisão amigável, né, para ele possivelmente vestir a camisa do Santos Futebol Clube. O Rossi, que também foi especulado, ventilado, eu trouxe para vocês aqui ontem, lá no Goiás, no Esmeraldino de Goiânia. Vamos aguardar. Fato é que o nosso Búfalo Rossi deve deixar o nosso Vasco. Falando de outro jogador que a gente não sabe se fica ou se vai, é o zagueiro Maicon, né? O nosso God of Zaga, o xerifão da zaga do Vasco. Ali não é titular absoluto, mas maior parte da torcida do Vasco gosta dele, gosta da entrega, da sua raça. Todos nós sabemos que ele é um jogador de grupo, um jogador de elenco, que pensa no time, que pensa no coletivo, sabe? Ele entende a hora que ele não tá bem, fica no banco sem tumultuar. Quando ele tá bem, ele joga e agrega. Quando ele erra, assume o seu erro. É um jogador de grupo, de elenco, que agrega e agrega muito. É experiente. Quando tá ali no seu melhor momento, entrega muito dentro de campo. A gente viu isso ontem, ó. No ano passado, no fim do Brasileirão, onde ele jogou ali quase os últimos jogos praticamente como titular, né? A gente sabe que o Vitória da Bahia tem um interesse nele, os veículos lá da Bahia, né, estão afirmando, de Salvador, estão afirmando que o Vitória vai vir forte aí nessa janela interna atrás do Vasco, para tentar a contratação do Maicon. Ele ainda tem contrato com o Vasco, até o momento ele fica, mas vamos aguardar. Existe essa possibilidade dele deixar o nosso Cruz Maltino. Galera, agora falando ainda do mercado da bola, é muito quente, o dia é muito agitado hoje no Vasco. Um jogador que começou a ser ventilado aqui no Vasco, especulado, é o meio-campista volante Kaique Gonçalves, tá, gente? Isso mesmo, Kaique Gonçalves, que tá jogando no Juventude, né, do Rio Grande do Sul. Juventude que vai disputar aí a grande final do Campeonato Gaúcho de 2024, né? O Kaique Gonçalves aí vem fazendo aí, entre aspas, até que um bom campeonato gaúcho. Fato é, né, gente, que ele ainda não marcou com a camisa do Juventude, também não deu assistência, mas é um jogador aí que tem uma certa rodagem, sobretudo no interior do futebol paulista, né? Enfim, como vocês já acompanham os lances dele aí na tela, né, gente, o Kaique Gonçalves, ele é um atleta brasileiro, tem 28 anos, o seu melhor pé é o pé direito, 1,78 m de estatura, como eu já mencionei, é volante, está avaliado pelo Transfermarkt por 200 mil euros, algo em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100 mil reais, tá? No Juventude, nessa temporada, entrou em campo 12 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Em toda a sua carreira, já entrou em campo em 105 jogos, marcou 2 gols e apenas 2 assistências e levou 32 cartões amarelos. Ele tem contrato com o Juventude até 31 de dezembro de 2024, clube ao qual ele chegou no início dessa temporada. Ele fez ali parte da sua base no Portimonense de Portugal, depois jogou com a camisa da Ferroviária, já no futebol paulista em 2017, jogou em 2019 no Sertãozinho, ainda em 2019 vestiu a camisa da Lusa, né, a Portuguesa Santista, depois jogou no Água Santa em 2021, naquele time do Carpini, né, o Carpini inclusive chegou aí a cogitar esse atleta no São Paulo. Depois, em 2022, vestiu a camisa do Ituano. No ano passado, jogou no Ceará. E esse ano, né, logo em janeiro, foi contratado pelo Juventude para jogar essa temporada, né? Vamos aguardar. Fato é que o meio-campista e o volante Kaique Gonçalves, né, ele que vem vivendo aí, entre aspas, vamos dizer assim, seu melhor momento, né, na sua carreira profissional, o seu ápice, né? Ele veio evoluindo gradativamente ali, como vocês acabaram de ver, que eu falei para vocês, alguns clubes do interior do futebol paulista, e chegou aí ao Juventude de Porto Alegre para disputar a sua primeira Série A do Campeonato Brasileiro. E o Juventude, né, como eu já mencionei, que chegou também aí às finais do Campeonato Gaúcho. Aí eu quero saber de você, torcedor e torcedora do nosso Vasco. O Vasco deve investir na contratação, nessa possível chegada de Kaique Gonçalves para o nosso meio-campo? Vocês acham que ele vai chegar e vai resolver? Gente, eu vou falar para vocês a grande máxima, né, a grande verdade do futebol. É o seguinte, a gente pode, por exemplo, trazer um Gustavo Cuejá, que está há muito tempo jogando nos Emirados Árabes,
para chegar aqui no Vasco, ele pode chegar aqui no Vasco e pode não jogar nem metade do que a gente espera. Por outro lado, o Vasco pode aí ir ao mercado, trazer um atleta, entre aspas, alternativo de uma equipe aí de menor expressão, gastando bem pouco dinheiro, e esse atleta pode estourar, pode chegar aqui e tomar conta do nosso meio campo, mas é um grande ponto de interrogação e de apostas, né? Vamos deixar as casas de apostas viverem. Eu acho que um clube de futebol não pode viver de aposta, né? Então, assim, se for para apostar, né, tem muito jogador da base, inclusive até o próprio Kaique Gonçalves, o Vasco pode apostar nele? Pode, mas o atleta chegar para resolver esse problema, porque hoje a gente tem aí alguns jogadores no meio campo do Vasco que não resolveram essa situação, né? O Esforza e o Galdames mesmo, que acabaram de chegar ao Vasco, chegaram e não resolveram essa pendência do meio campo do nosso Vasco. Então será que chegaria para resolver? Será que o Kaique Gonçalves chegaria aí já com essa panca de titular, já chegar, vestir a camisa e não sei, sinceramente. Então deixa a opinião de vocês aí nos comentários em relação a esse jogador ventilado aqui no Vasco, o Kaique Gonçalves. Galera, agora é o seguinte, eu quero falar com vocês aqui um pouco sobre a entrevista coletiva de ontem, né? A gente até põe na capa 777 versus Pedrinho, ou Pedrinho versus 777, acho que na verdade, acho que fica melhor Pedrinho versus 777. Já tem um embate desenhado aí, por mais que se afirme que não tem, tem sim, porque a partir do momento que você não tem um diálogo, você não tem uma boa vizinhança, você não tem cordialidade, automaticamente já existe sim uma certa rivalidade, uma certa treta, existe sim. A gente não fala muito isso, nem a mídia, que é para não tumultuar mais ainda os bastidores do Vasco, mas a gente sabe que não tem união. Hoje o Vasco é dividido no Vasco da Gama Associativo e o Vasco da Gama SAF, o clube empresa. Envolvendo essa situação, ontem o presidente do Associativo, Pedrinho, concedeu sua primeira entrevista coletiva após 60 dias à frente aí do cargo da presidência do Vasco da Gama, e teve algumas situações que chamaram a nossa atenção. Uma delas é a situação não posso falar, né, a frase que virou meme nas redes sociais. Vocês estão até acompanhando essa foto aí na tela, né? Isso aí virou meme no dia de hoje, que é aí, ó, aí vocês veem a 777, os empresários, né, com o controle plugado, jogando, né, participando, se divertindo no jogo, e ali o Pedrinho, né, seria o garoto ali, o menorzinho, né, com o controle na mão, enganado, que o controle não tá plugado, né, ou seja, ele acha que tá no jogo, mas não tá, né, então isso é um meme, tá, gente, é uma mera ilustração da internet, que tá todo mundo aí curtindo, zoando, enfim. Fato é que, embora seja brincadeira, né, embora eu goste muito do Pedrinho, isso não é culpa dele, tá, gente, demérito nenhum pra ele. Realmente hoje o que está acontecendo no Vasco é isso, a 777 quer e está conseguindo fazer exatamente isso que vocês viram na foto com o Pedrinho, deixando ele aí enganado, fazendo ele de bobo, como uma figura ilustrativa. Só que ele já percebeu isso, não gostou, já deu a sua entrevista ontem já para colocar as cartas na mesa, e dentro dessa situação, olha o que o jornalista Diogo Dantas do jornal O Globo publicou no dia de hoje. Abre aspas então para o jornalista. Entrevista de Pedrinho não caiu bem na 777, que se sente pressionada, ponto, fecha aspas. Então, a 777, após o Pedrinho colocar alguns pingos nos is, e olha que muita coisa ele não podia falar, hein? Se o Pedrinho não falou nada do que ele queria falar, que ele não podia falar quase nada, se quase nada que ele já falou já incomodou, já não pegou bem com a 777, imagina se o homem bota a boca no trombone. Eu acho que o Josh Wander aparece aqui no Brasil, né, em questão de meia hora, né, surge de repente lá, você vai ver lá em São Januário um vaso lá com uma planta lá, você arrasta o vaso, tá o Josh Wander lá sentadinho assim, né, é bem capaz de acontecer isso, porque assim, ele não falou nada, e os caras já ficaram doidinhos, né, segundo aí o jornal O Globo. Aí, gente, é o seguinte, eu vou colocar um videozinho do Pedrinho falando dessa situação, sobre aquela palhaçada, né, que a gente falou, esqueci de colocar ontem, aquela palhaçada do Alexandre Matos, de médio e longo prazo, né, o Pedrinho falou, se fosse para ser um projeto de médio e longo prazo, a gente manteria o associativo, a gente buscaria outros meios para ajudar o Vasco aí a conseguir seguir respirando, ao clube se manter. Agora, se o clube se tornou SAF, eu entendo que era para ser um processo de curto a médio prazo, e não de médio a longo prazo. Então eu vou colocar duas sonoras do Pedrinho falando em relação a isso, e a gente já volta. Foi criada para você profissionalizar o futebol. Então a gente espera, obviamente, dentro disso, transparência, né? Desempenho esportivo. A SAF, para mim, ela é normal. Alguns clubes
tem esse recurso, poderia ter outra alternativa, poderia. Um modelo que foi criado de contrato, aí sim já não é muito do meu agrado. Mas dito isso, é uma relação onde eu sou sócio e eu tenho algumas funções, dentre elas fiscalizar e cobrar. E isso não pode ser um incômodo para ninguém, porque eu sou fiscalizado e cobrado em 2 meses de gestão, como se eu tivesse 50 anos gerindo o Vasco. E não me incomoda. O que eu mais quero é ser fiscalizado e cobrado. Então, está acima de todo mundo. De mim e de todo mundo. E a prioridade é o Vasco. Então, assim, quando você entra e faz um projeto, como é o projeto de um clube empresa, SAF, o que se espera é um planejamento um pouco mais acelerado, de médio, curto prazo, curto, médio prazo. Quando você fala a médio e longo prazo, eu acredito que a médio e longo prazo eu conseguiria reestruturar o clube, obviamente, sem ser uma empresa. Quando entra uma empresa com aporte, a gente espera, obviamente, algumas situações um pouco mais aceleradas. Vocês viram, né, gente? Realmente, isso aí eu concordo e assino embaixo com o Pedrinho, né? Óbvio que na hora certa, né, se ele tiver algum projeto, algum interesse para tentar aí, de certa forma, não é tirar a 777 do dia para a noite, a menos que eles queiram vender suas ações, mas eu acredito que se o Pedrinho tiver algum projeto, alguma manobra, isso deve estar acontecendo e a gente só vai saber disso aí na hora certa, né, gente? Fato é que hoje pela manhã o Luiz Roberto Levenciano divulgou em seu Instagram um texto muito forte, tá? Muito contundente, na verdade, acho que a palavra certa é contundente, afirmando, olha, é o seguinte, gente, o Levenciano, Luiz Roberto Levenciano, ele que foi candidato à presidência do Vasco nas últimas 2 eleições, para quem não conhece, é um advogado conceituadíssimo, trabalha na área ali de situações marítimas, já prestou ou presta, se eu não me engano, serviço para o governo dos Estados Unidos, muito bem sucedido na sua vida pessoal. E ele colocou hoje pela manhã no seu Instagram, como vocês acompanham a arte aí na tela, essa seguinte, vamos dizer assim, consultoria jurídica grátis para todos nós vascaínos. Vamos lá. Abre aspas então para o Levenciano. Cláusulas de confidencialidade não são oponíveis contra as partes de um contrato. Se o contrato é pactuado com uma associação civil, todos os sócios daquela associação são partes e logo podem ter acesso ao conteúdo do contrato. Simples assim. Independentemente disto, a transparência quanto ao que foi feito com o futebol do Vasco é necessária, inegociável e imprescindível para qualquer projeto que considere importante restaurar a credibilidade do clube com seu torcedor. Ponto, fecha aspas para o Levenciano. Aí no final ele segue falando, né, que já tem quase 5 mil assinaturas no abaixo-assinado eletrônico, de mais de quase 5 mil torcedores insatisfeitos. E se você se sente também insatisfeito, entra lá, né, no Instagram do Leven, né, @LevencianoOficial. Vocês vão ver lá, tem o link, né, tem o QR Code para você estar fazendo ali o seu voto nesse abaixo-assinado. Galera, agora é o seguinte, vou aproveitar que a minha mãe não vai ver o vídeo hoje, que eu falei para ela não ver, brincadeiras à parte. Vocês me perdoem, que eu sou ser humano, eu tenho sentimento, e vou fazer 32 anos, eu sou apaixonado pelo Vasco, eu vivo o Vasco, vocês sabem disso, eu falo de Vasco todo santo dia aqui com vocês. É o seguinte, gente, em relação a 777 não ter gostado do Pedrinho ter falado ou não, foda-se a 777, foda-se, dane-se esse grupo de empresários, foda-se a 777, pronto, falei, foda-se, tá? Eu tô de saco cheio, fuck you, tô de saco cheio dessa turma. Desculpa pelo palavrão, gente. Só que eu tô de saco cheio. Esses caras contratam mal, investem mal. Ontem botaram uma reportagem sem vergonha na internet de que a 777 já gastou 230 milhões de reais do ano passado até esse ano. É verdade, ok. Mas esqueceram de colocar que exatamente entrou nos cofres do Vasco da Gama ano passado e esse ano exatos 230 milhões. Então a 777 não investiu nada. Ela apenas pegou o recurso do próprio Vasco e investiu no próprio Vasco. Foi o que aconteceu.
Simples assim. O dinheiro das vendas dos atletas foi investido no próprio Vasco, ali foi gasto no próprio Vasco na montagem de elenco do ano passado e desse ano. Dinheiro novo não entrou nenhum. Isso que a 777 fez, por exemplo, dava, se o Jorge Salgado não fosse tão múmia egípcia, se ele quisesse fazer, dava para ele ter feito. Dava para ele ter feito. Tá? A questão do aporte financeiro, a gente não tem como provar, mas que o aporte entrou, né? Só que é bem provável que daqui a pouco alguém prove que não entrou. Também não sei. Fato é que hoje a gente tem a informação que está tudo em dia, tudo ok. É o mínimo que eles fazem. É o mínimo. Que tem gente que está satisfeita. Porque o Vasco tem conta de luz em dia, tem conta de água em dia e o funcionário está em dia. Isso aí é o básico, meus amigos. Isso é o básico. Todo mundo aqui que acorda cedo ou tarde, não importa o horário. Todo mundo que trabalha, ninguém trabalha de graça. Né? Já diria o ditado, nem relógio trabalha de graça, é verdade, porque se for um relógio eletrônico, vai necessitar de bateria e custa dinheiro. Entendeu? Então assim, esse papinho de que salário em dia, isso aí não é nada mais do que obrigação. Não é nada mais do que obrigação. Agora, realmente, investimento diferente eles não fizeram. Eles não fizeram. Vocês querem ver um exemplo? Investimento seria se eles pegassem o dinheiro que eles já pegaram, investiram 230, que foi o dinheiro que o próprio Vasco gerou vendendo jogadores, e botasse do bolso deles mais 100 milhões. Igual o John Textor fez lá para trazer o Luiz Henrique para o Botafogo, depois vai para o Lyon. Ou não vai, não sei, problema deles. Vocês estão entendendo? Isso seria aportar dinheiro, trazer dinheiro de fora para investir no futebol. Agora esse aporte que entre aspas entra, a gente não sabe para onde vai, fica difícil. E é um aporte também tendencioso, porque ele entra e não serve para poder você colocar o Vasco ali como competitivo. Só serve para manter o clube respirando. Sendo que o próprio clube já gerou ano passado mais de 400 milhões de reais em receita. 400 ou 500 milhões de reais que o Vasco recebeu ano passado, o ano passado inteirinho. Entendeu? Então o Vasco não foi vendido para isso. Então, ó, mais uma vez, foda-se a 777. Eu tô de saco cheio dessa empresa de golpistas que ficam aí enganando a torcida do Vasco, procurando o diretor de futebol para fazer de massa de manobra, de testa de ferro, porque eles não têm coragem de botar a cara. Tá? Já pegando o gancho, mudando de assunto, falando de diretor de futebol, o diretor de futebol do São Paulo, Rui Costa, ele que já trabalhou no Grêmio, já teve também no futebol mineiro. Surgiu a informação que a gente tem lá de São Paulo, galera, é o seguinte, eu apurei hoje de manhã, pode ser que ele saia, tá? Não para vir pro Vasco ou para qualquer outro time, pode ser que ele venha para qualquer time, tá? Agora, hoje, nesse momento, o Rui Costa fica no São Paulo, não tem interesse de deixar o São Paulo e ainda menos difícil ainda, mais difícil ainda que ele venha pro Vasco, essa é a informação que a gente tem de momento, a menos que tenhamos uma reviravolta, tá, gente? E outro nome que ganhou força hoje nos bastidores do Vasco da Gama, a gente tomou conhecimento agora há pouco, no início da tarde, o nome que começou a ser ventilado, parece que a 777 está sondando esse nome, é um nome internacional, tá, gente? Eu estou falando aqui do profissional português, hoje que atua no Bordeaux, Edmar Lopes, tá? Então, o nome de Edmar Lopes, diretor executivo de futebol português, atualmente que trabalha no Bordeaux da França, está sendo especulado pela 777 Partners para assumir, né, no caso, o cargo de diretor de futebol do Vasco da Gama SAF. Eu acabei de falar para vocês a situação do Rui Costa, muito difícil dele deixar o São Paulo, sobretudo, para vir parar no Vasco hoje, né? Mas parece que a 777 está buscando novos caminhos, outros rumos aí para encontrar um diretor de futebol. Sabe por que isso? Essa é a minha opinião. Eles tentaram trazer aí nomes, ventilaram na mídia nomes aí de menor expressão para ver o que o torcedor ia falar. A torcida rejeitou logo de cara. Então assim, se eles trouxeram Alexandre Matos, que está entre os melhores ali, top 3, top 4 do Brasil, diretor de futebol. O homem já saiu pela porta dos fundos cuspindo marimbondo porque deu um monte de coisa errada aqui que os caras prometeram e não fizeram para com ele. Eles tentaram aí, ventilaram aí alguns diretores de menor escalão, vamos dizer assim, com todo respeito. A torcida não aceitou. Então o que eles estão fazendo? Vão trazer um cara de fora do Brasil, que quase ninguém conhece, que é português, fala o idioma, obviamente, aqui que é falado no Brasil, que é o português, né? Com isso, vai jogar uma cortina de fumaça. Agora, a gente está às vésperas de uma janela de transferências, que a janela é interna. Só se pode contratar quem atua no futebol brasileiro ou quem está sem clube.
Aí eu pergunto para vocês, o que será que esse Edmar Lopes conhece do futebol brasileiro? Será que ele conhece do futebol brasileiro? Porque uma coisa é ele ligar a televisão uma vez na semana para ver uma rodada de Brasileirão, assistir 2 jogos ali, 3 jogos. Outra coisa é vivenciar o futebol brasileiro que nem a gente vivencia aqui no Brasil. Então assim, não sei, quero saber a opinião de vocês, mas aí surgiu essa notícia quentíssima agora no início da tarde, de que a 777 estaria sondando a situação de Edmar Lopes, executivo português, que trabalha no Bordeaux, para assumir aí a pasta de executivo de futebol do Vasco da Gama. Outra situação aqui, mudando de assunto, falando um pouquinho do nosso elenco, né? O nosso Vasco vai fazer 2 jogos treino, um deles é sábado, Vasco e Volta Redonda 4 horas da tarde, e o outro é no outro sábado, né? No dia 6 aí de março, também em São Januário. Os 2 jogos serão de portões fechados, tá, gente? E sem transmissão, tá? Então não teremos transmissão dessas partidas e será portão fechado. Agora só tomara que o Ramon Dias também pegue esse jogo treino com portão fechado, sem transmissão, só faltou isolar a área, né? Mandar um pelotão do exército isolar o estádio, as 7 chaves, como se fosse uma final de Copa do Mundo, né? Então, Ramon Dias, trata de testar então um esquema diferente para sair desse 4-3-3 que a gente já tá de saco cheio aqui no Brasil, ou desse 3-5-2 também que já se mostrou limitado, né, Ramon Dias? Trabalha um 4-2-3-1, trabalha um 4-4-2, trabalha, enfim, tem tanto esquema para ser trabalhado, já que é para testar, já que é tudo fechado às 7 chaves, a hora é essa então, que se passar vergonha ninguém vai ficar sabendo, tá? Pronto, falei. Galera, outra situação é o seguinte, né? O nosso Vasco vai estrear no Campeonato Brasileiro, a gente foi eliminado nas semifinais do Carioca, e diante disso a gente já acumula um jejum de 8 anos, né? O Vasco e o Internacional hoje das equipes da Série A são os times que mais têm jejum de título, né? São 8 anos aí, Vasco e Inter, sem conquistar nenhum título. Então assim, vamos sair da fila, né? Vamos sair da fila. Agora o problema é que o título que era mais acessível, mais palpável, que era o Campeonato Carioca, a gente já saiu. Agora nos restou a Copa do Brasil, que a gente já levou um ufa-ufa diante o poderoso Água Santa, né? E sem contar o Brasileirão, que são outros 500, né? Então vamos aguardar, quem sabe, né? Vai que 2024 é o ano do nosso Vascão. Galera, agora mudando de assunto, é o seguinte, né? Falando um pouquinho do consórcio Maracanã. Lá no jogo contra o Vasco e Nova Iguaçu, o consórcio Maracanã, Duplinha, Flamengo e Fluminense foram notificados porque os torcedores ali, muitos torcedores do Vasco, alegaram que não puderam entrar com garrafinha de água, estava muito calor, que alguns bebedouros do estádio não estavam funcionando, enfim. Aí os órgãos competentes ali que protegem o consumidor no Rio de Janeiro acionaram o Maracanã e notificaram um consórcio com isso. A Duplinha Patati e Patatá garantiu, gente, garantiu que deixou os torcedores entrarem com garrafa d'água, que os funcionários foram orientados a deixar os torcedores entrarem com garrafinha de 500 ml, que os bebedouros estavam funcionando, e blá, e blá, e blá. Então, no final das contas, eles tiraram deles da reta e botaram nos funcionários, né? É bem a cara deles mesmo, tirar da reta e jogar nos funcionários, né? O que tem a ver o funcionário com isso, cara? Funcionário cumpre ordem, né? Vamos ser sinceros. Gente, ainda falando do Maracanã, né? Uma coisa interessante aqui é desse camarada aí que vocês estão vendo a foto na tela, o Papai Joel, né? O Joel Santana, que já se aposentou, hoje em dia fala muita bobagem. Fala muita bobagem aí na frente das câmeras, né? Mas assim, é um cara carismático, conquistou muito título à frente do nosso Vasco, sobretudo como treinador, né? E ele que será homenageado, imortalizado na calçada da fama, sabe de onde? Do Maracanã, né? Bacana, então Papai Joel terá aí, né, o seu nome ali imortalizado, homenageado na calçada da fama do Maracanã. Galera, agora uma outra situação, o nosso meia francês, camisa 10, Dimitri Payet, treinou ontem normalmente. Após o treino, pegou um avião e foi para São Paulo. Sabe para quê? Para se reunir com o presidente da República do Brasil e com o presidente da República da França. Calma, não é sobre geopolítica, né? Enfim, só sei que o nosso francês foi lá para distribuir camisa do Vasco para os 2 presidentes, tanto para o brasileiro, não vou nem falar o nome, tá, gente, quanto para o francês, tá? Política à parte, tá? Eu não gosto de falar de política, ainda mais política nacional, tá? Sinceramente. Enfim, aí o Vasco liberou o Payet hoje do seu treinamento para ir lá participar dessa situação aí. Bom, não sei.
fica o registro e ponto. Eu não tenho nem muito o que falar dessa situação. Então, gente, nesse primeiro momento é isso que eu tinha para falar para vocês, para trazer para vocês de informação do nosso Vascão, tá? Se eu tiver mais informações, a gente volta aqui e deixa vocês atualizados, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!